Se você olhar embaixo da sua cama agora, o que você encontraria? Provavelmente um monte de sujeira, um monte de cabelos e pelos embolados. Mas você acreditaria se eu te dissesse que alguém já foi sortudo o suficiente para encontrar um tesouro embaixo da sua própria casa? Pois é, já tiveram essa sorte e muitas outras mais. Eu sou o Eric e esse é o Inexplicável, e no vídeo de hoje nós vamos lhe mostrar esses tesouros encontrados em lugares inesperados. Já vai ali embaixo e estoura o botão de gostei e aproveita para se inscrever e ativar as notificações para não perder mais nenhum vídeo. E se você deu um gostei no vídeo, comenta aí a hashtag coração, que eu vou dar alguns coraçõezinhos, então comenta muitas vezes para ter mais chances de ganhar. Mas agora, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Em 10º lugar, no vaso do banheiro. Todo mundo já deve saber que consertar um vaso sanitário não costuma ser uma tarefa tão agradável assim, ainda mais se você mora em uma casa muito cheia, com pessoas de hábitos deselegantes. Provavelmente o único tesouro que encontrará lá dentro não teria um cheiro muito bom. Porém, Luciano Fagianos conseguiu realizar tal proeza junto aos seus filhos, enquanto consertavam o vaso sanitário de suas casas. Quando eles retiraram o vaso e quebraram a parede para mexer nos canos da casa, encontraram uma espécie de passagem secreta nela, que levava a uma série de túneis muito antigos que estavam ali escondidos, debaixo dos seus narizes. Eles então chamaram arqueólogos para tentar entender o que se passava ali, e eles conseguiram encontrar diversas estátuas, sendo elas em sua maioria de deuses gregos, alguns pratos e até mesmo quadros de pedras ou representando. Além desse tesouro, o lugar abrigava muitas câmaras e corredores, sendo alguns deles tumbas e mortuários. O problema é que o governo acabou pegando a maioria dos artefatos que ele encontrou, restando a ele somente alguns para abrir o seu próprio museu. Em 9º lugar, um tesouro na prisão. A maioria das prisões não possuem um sistema, digamos que variado, sendo que a única coisa que os detentos têm que fazer, a não ser nada, seria tomar um banho de sol e arrumar brigas com os outros. Porém, existem algumas como essa, em que os caras devem fazer alguma coisa da vida, como cuidar de uma horta. Em uma dessas, os caras conseguiram encontrar um tesouro à moda antiga, como os piratas, cavando um baú cheio de moedas de prata. Esse baú tinha mais do que 7.000 moedas de prata pura, do Império Otomano, da Turquia, que naquele tempo eram chamados de Axis. De acordo com um arqueólogo, essa quantidade de dinheiro poderia facilmente comprar 3 casas na capital daquele império, naqueles tempos. E claro, nenhum prisioneiro conseguiu manter uma moeda sequer daquele tesouro. Em 8º lugar, dentro de um piano. Meg e Graham Heyman doaram um piano para uma escola comunitária em seu país e não tinham nenhuma noção da loucura que estavam fazendo ao cometer esse bondoso ato de caridade. Acontece que em uma inspeção de manutenção encontraram alguns bons pacotes escondidos no piano, e a quantidade de dinheiro que tinham dentro desses pacotes era absurda. Alguém em algum momento de sua vida escondeu mais de 500.000 euros em moedas de ouro puro dentro do seu piano. Posteriormente veio a chegar ao casal, que teve o azar de doá-los ao governo de sua cidade. E eu digo um azar porque os caras que encontraram tal tesouro conseguiram ficar com a metade, dando a outra metade ao colégio, enquanto que os donos originais do piano ficaram apenas olhando. Em 7º lugar,
Tanque de ouro. Nick é um cara que adora tanques e caminhões militares e por isso tem um museu só com esses itens, os mostrando aos visitantes como uma forma de incentivo aos estudos históricos e, claro, pela diversão. Em uma de suas buscas por outros veículos, o cara comprou um tanque de guerra por mais de 42 mil dólares pelo eBay e teve uma grande surpresa ao fazer uma manutenção nele. Tá, eu acho que você deve estar mais surpreso pelo cara ter comprado um tanque de guerra pelo eBay do que pelo que ele encontrou lá dentro. Mas enfim, enquanto faziam as devidas manutenções no veículo, os caras acharam estranho o peso absurdo que tinha um dos seus tanques de combustível e, pensando que eram armas, gravaram a cena enquanto retiraram o que quer que tinha lá dentro. E bem, não eram armas, e sim várias barras de ouro que juntas davam um total de 5 bilhões de dólares. Porém, eu não sei o que se passou na cabeça deles, que resolveram entregar tudo ao governo para não se meterem em problemas. Fucking hell. What is it? It's not a gun. No. Is that what I think it is? Em sexto lugar, o tesouro da Elsa. Enquanto os policiais estavam participando de mais um dia normal de caçada a traficantes, quando receberam autorização para entrar em uma casa e vasculhar tudo. Não acharam nada demais na casa, a não ser o óbvio. Só que ao abrir a geladeira procurando por mais drogas, tiveram uma surpresa e tanto com a tamanha situação inusitada. Dentro do freezer existia mais de meio bilhão de rublos, que é a moeda nacional da Rússia. Esse valor absurdo dentro de um freezer representa nos dias de hoje mais de 29 milhões de reais. Só queria que toda essa grana viesse parar magicamente na minha geladeira também. Em quinto lugar, dentro de um livro. Nesse tópico, lhe daremos mais um excelente motivo para ler livros e um excelente motivo para não colocar nudes nos seus diários. Um cara que é dono de uma livraria chamada Benchbook guarda as mais diversas histórias sobre marcadores de páginas estranhas que já encontrou em sua vida. E sim, ele já encontrou diversos nudes cumprindo tais funções. O objetivo dele era justamente tentar devolver tais marcadores aos seus antigos donos, incluindo, é claro, as suas fotos. Ele já encontrou diversas coisas além disso, como imagens aleatórias, fotos de famílias e até mesmo dinheiro. Em uma dessas ele conseguiu encontrar 805 dólares em um desses livros, que é um tesouro um tanto quanto pequeno se for parar para pensar. Porém, ele nunca encontrou o dono dessa grana. Em quarto lugar, mina de ouro no jardim. Todos nós que possuímos o costume de se mudar de vez em quando, já encontramos coisas velhas e usadas de outras pessoas que já viveram ali há algum tempo atrás, como sapatos velhos e até mesmo colchões. Porém, o que esse cara encontrou na sua propriedade, que tem mais de 16 hectares de terreno, não chega nem perto das coisas que já encontramos. Enquanto andava pela sua propriedade, o cara foi pego de surpresa por um imenso buraco aberto no seu lote e decidiu entrar para saber do que se tratava. Conferindo o local, o homem identificou alguns veios de ouro em algumas paredes, o que o deixou muito alegre. Porém, para a nossa surpresa, o cara preferiu vender o local, esperando que tivesse algum retorno com o outro comprador para que pudessem dividir o ouro, mas não rolou. Não confiem em ninguém com uma coisa dessas. Em terceiro lugar, no lixo. Não é surpresa para ninguém que nós jogamos coisas por acidente dentro da lixeira o tempo inteiro, como aquelas vezes em que jogamos o danoninho na pia e a colher no lixo. Só que encontrar algo de valor nesses locais que não sejam coisas velhas e quebradas é uma tarefa muito difícil. No estado da Geórgia, os caminhões de lixo recolhem cerca de 30 toneladas todos os dias, e a maior parte desses lixos não tem nada demais e nenhuma finalidade. Porém, Johnny Vickers uma vez recebeu uma ligação de uma mulher que acidentalmente jogou as suas joias no valor de 200 mil dólares no lixo e rapidamente juntou uma galera para tentar encontrar os pertences da moça e entregar de volta a ela. Agora, por que raios ela jogou isso no lixo? E sim, eles encontraram e devolveram.
Em segundo lugar, outra história sobre o lixo. Uma mulher uma vez encontrou no meio do lixo uma pintura que ela achou ser interessante e que poderia valer muito dinheiro. Foi aí que ela chamou um examinador de artes que confirmou que aquela peça fazia parte de uma das pinturas de Rufino Tamayo, que foi roubada e que o FBI não tinha encontrado pistas sobre ela ainda. Imagina o problemão que ela arrumou para a cabeça. Em primeiro lugar, antiga pintura. Um senhor de idade tinha o costume de comprar antigas pinturas de alguns vendedores de rua. Só que em uma dessas compras aleatórias, o velhinho conseguiu encontrar algo bem inusitado na parte de trás da pintura, quando tentou retirar para limpar. O que ele encontrou foi nada mais nada menos do que a declaração original da independência dos Estados Unidos. Só para que vocês tenham uma ideia da viagem que essa pintura fez. Essa declaração foi feita em 1776, 243 anos atrás. Se isso não é sorte, eu não sei o que é. Mas infelizmente o vídeo vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!